na condição linear elástica. Tá? Vamos lá, vou seguir aqui. Considerando, pode falar. Ah, sim. Isso. Legal. Legal, tá? Isso aí na próxima, a partir da próxima aula a gente vai começar a destrinchar um pouco mais isso aí, tá? É, então vamos lá, vamos considerar agora, tá? Um carregamento monotônico, só que eu estou trabalhando com material dentro do regime, tá? Elastoplástico. Só que dentro do regime elastoplástico, olha lá, essa minha deformação total, ela é igual à deformação elástica, rapidinho aí, gente. Tá? Ela é igual à deformação elástica mais a deformação plástica. Tá? Então agora, se eu estou no campo elastoplástico, eu passo a ter um campo, tá, de deformação plástica ou um campo de deformação permanente, tá? E olha lá, então ó, puxei o material, blá 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 blá, ok? Puxei e fui até a fratura do material. Se eu estou aqui dentro do meu regime plástico do material, dentro do regime plástico do material, eu tenho o que eu chamo de comportamento não linear. Tá? E aí eu pergunto para vocês, o que relaciona tensão com deformação dentro do comportamento, dentro desse comportamento não linear? Eu posso usar simplesmente a lei de Hooke? E aí, gente? Falem aí. A lei de Hooke ela é válida aqui dentro? Lembrem que a lei de Hooke, o que estabelece a lei de Hooke é, esse lado aqui é campo de deformação elástica, tá? Por acaso, no regime elástico, o campo de deformação elástica é igual ao campo de deformação total. Mas, no regime elastoplástico, no regime plástico, tá? Essa deformação total, ela tem uma contribuição plástica, tá? Então, eu não consigo simplesmente, né, pegar a lei de Hooke e aplicar, né, aqui operado com o meu campo de deformação total. Dentro do para eu poder utilizar a lei de Hooke no meu campo plástico, eu tenho que subtrair aqui o meu campo de deformação plástica. Então, pegar o meu campo de deformação total e subtrair o meu campo de deformação plástica. Né? Isso aqui, quando eu faço total menos a plástica, vai me dar a elástica. Tá certo? Mas aí eu pergunto para vocês, como é que eu calculo esse cara aqui, ó? Como é que eu calculo esse cara aqui? Né? Como eu calculo o meu campo de deformação plástica? Tá? Então, quando eu trabalho no regime plástico do material, esse é a grande questão, né? Como mapear o campo de deformação plástica do material. Tá legal? E aí, quando eu utilizo a mecânica do dano, na verdade, né, eu começo a fazer o seguinte, né? Eu começo a adotar isso aqui, como meu critério de falha. Isso aqui vai ser meu critério de falha. Ou seja,
eu vou começar a tentar mensurar o nível de degradação do material e vou dizer que esse meu projeto mecânico ele está seguro quando esse nível de degradação do material for menor ou no limite igual ao que eu vou chamar de dano crítico, tá? Então, mais na frente a gente vai dizer, a gente vai começar a aprender a medir esse dano crítico. Esse dano crítico é um nível de dano onde se caracteriza a falha do material, tá? Da mesma forma aqui, ó, que esse nível aqui de dano, esse nível aqui de tensão caracterizava a falha do material, né? É importante a gente ter em mente que quando eu estabeleço um critério de falha, né, esse critério de falha não necessariamente representa a quebra do material. O critério de falha se representa, olha, você não está mais obedecendo uma condição estabelecida, tá? O teu material, as tensões aqui no teu material não estão mais obedecendo essa condição, tá? E aqui é a mesma coisa. Ok? Entenderam ou não? Beleza. Exatamente. E agora a gente calcula esse EP, Cássio, somente através de modelagem. Tá? Modelagem constitutiva. Tá? E o que é uma modelagem constitutiva? São inúmeras considerações matemáticas que você tem que fazer, tá? Para poder tentar estabelecer esse cara aqui. Beleza? Agora, eu queria só mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Vou escrever aqui a lei de Hooke de novo, aqui nesse canto aqui, ó. Tensão vai ser igual, ó, D, que é a matriz de elasticidade, operada, deformação total, menos a deformação plástica. Quando eu uso a mecânica do dano, eu começo a pensar na seguinte coisa. Olha, eu vou carregar o meu material, tá? Até esse ponto aqui, ó. Ok? E agora eu vou tirar a carga. Como eu ultrapassei o regime elástico do material, o material não vai mais fazer esse caminho aqui e voltar aqui para a condição virgem dele. Ele vai fazer o seguinte, ó, ele vai fazer isso aqui, ó, e vai parar aqui. E ó, isso aqui é o nível de deformação permanente do material, né? Isto aqui era a deformação total. Essa quantidade aqui, ó, que restituiu, era a deformação elástica, tá? Então, quando eu uso a teoria clássica da mecânica, a gente estabelece que quando eu entro no regime plástico e descarrego o material ele volta por um caminho paralelo ao regime elástico dele, tá? Então, ó, o que é a inclinação desse regime elástico aqui? Ele é exatamente o módulo de elasticidade do material. Se ele volta paralelo, né, aqui eu tenho um módulo de elasticidade do material. Mas só que a mecânica do dano estabelece o seguinte, o material ele não volta por um caminho paralelo. Tá? Por que ele não volta por um caminho paralelo? Porque você invadiu o regime plástico do material. Você começou a ter deformações permanentes. E a deformação permanente degrada as propriedades do material. Então, em vez do material ir e voltar por um caminho paralelo, ele volta por um caminho, ó, com uma inclinação diferente. E essa inclinação diferente, ela é estabelecida, né, exatamente pela degradação do material. Então, ó, eu passo a ter uma modificação aqui, ó, na lei de Hooke. Eu começo a ter 1 menos o dano operado com a matriz de constitutiva do material. Tá? E ó, isso aqui vai começar a estabelecer, né, esse caminho aqui. Ó. Se eu tivesse numa condição unidimensional, agora essa inclinação seria, ó, 1 menos o dano operado com módulo de elasticidade. Tá? Numa condição multiaxial, né, esse E
é substituído por uma matriz de elasticidade. Legal? Entenderam a lógica ou não? Isso. 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 Ele vai voltar por aqui, ó. No próximo carregamento que eu fizer, ele vai voltar por aqui, ó. Ele vai voltar por aqui e vai experimentar, né? Vai alterar a zona elástica do material, né? Sabe o que isso significa? Que o material encruou. Essa mudança no limite elástico do material, essa mudança no limite de escoamento do material, é que se chama de endurecimento isotrópico, que a gente vai estudar. Legal? Beleza. Então, ó, traduzindo isso aí para teoria lá de elementos finitos, olha lá. Então agora eu tenho campo de deslocamento, vou transformar em campo de deformação, tenho que operar com a matriz de deformação. Agora eu tenho campo de deformação, quero transformar em campo de tensão. Como é que eu faço, meu? Não é lei de Hooke simples, não. Tá? Para ir daqui para cá, você tem que rodar um modelo constitutivo. Tá? Você tem que rodar um modelo constitutivo para poder mapear, calcular o campo de deformação plástica. Tá? E aí, quando a gente tem uma teoria desse tipo aqui, um comportamento desse tipo aqui, é aí que a gente tem lá o método de elementos finitos não linear. Né? Então, muita gente ali vende o curso de elementos finitos linear elástico. É porque você só está no regime elástico. Elementos finitos não linear. Por quê? Porque você está usando o campo plástico do material. E a transição entre campo de deformação e campo de tensão, ela não é elementar. Tá? E aí, ó, de tensão para força, o transposto da matriz de deformação. Daqui para cá, é lá o B transposto D, B, né? Onde D aqui, tá, é a matriz constitutiva. Dúvida, gente? Então é isso aqui que a gente vai destrinchar, tá? Para tentar fazer previsão de fratura dútil. E aí, ó, né? Ó, continuando aqui, mais um comportamento elastoplástico, né? Como vamos determinar o critério de falha? O critério de falha, né, que num comportamento elástico era comparar níveis de tensão, tá? Num comportamento elastoplástico, eu vou comparar, né, níveis de degradação do material. Então eu vou tentar computar a degradação do material e comparar com o dano crítico, que é, né, uma propriedade do material. Esse dano crítico é uma propriedade, tá, do material. Beleza, gente? Então, ó, D para a gente vai ser uma variável interna de dano que vai medir o nível de degradação do material. Então, como a gente vai estar trabalhando com material metálico, esse dano para a gente vai ser uma função do campo de deformação plástica. Né? Ou ainda, esse dano vai ser uma função do que eu chamo de deformação plástica equivalente. Tá? Depois eu ensino vocês a calcularem isso aqui. Tá? É assim, eu tenho aqui um campo tensorial e vou transformar num escalar. Tá? Então é assim, quanto maior o nível de deformação permanente, maior é o nível de dano e mais próximo da falha estará o material. É isso aqui que a mecânica do dano vai estabelecer para a gente. Tá? Tenho deformação permanente, eu tenho dano no material. Se eu tenho dano, as propriedades do material já não são as mesmas do material virgem. Tá?
quanto maior é o nível de deformação permanente, maior é o dano. Se maior é o dano, mais próximo da falha eu estou. Ou seja, mais próximo desse dano crítico eu estou. Certo? Dúvidas? Dúvidas, gente? Então vamos lá. Então, ó, peguei aqui só mostrando para vocês algumas aplicações, né? Olha lá, eu estou aplicando carga, ó, estou aplicando carga, né? E estou registrando o acúmulo do dano. Agora, como o professor Leonel nos alertou aí, né? O que a gente tenta buscar, né, fazendo pesquisa dentro da ciência, né, é ter um modelo, ter uma formulação matemática que consiga descrever qualquer fenômeno físico. Ou seja, ter uma única formulação matemática que consiga descrever o comportamento de qualquer material. Mas isso é muito difícil, né? Então, diferentes materiais se comportam de maneiras diferentes. Por exemplo, você tem um aço, você tem um alumínio, tá? Então eu posso ter formulações matemáticas que se comportam melhor na descrição do comportamento mecânico do aço. Eu posso ter formulações matemáticas que se comportam melhor na descrição do comportamento mecânico do alumínio. Assim como, né, eu tenho materiais diferentes, eu posso ter um componente mecânico incitado de maneira diferente. Como é que é isso? Eu posso ter um componente mecânico onde eu aplico somente carregamento trativo. Eu posso ter um componente mecânico onde eu aplico somente carregamento cisalhante. Né? Eu posso ter um componente mecânico onde eu aplique carregamento compressivo. Eu posso ter um componente mecânico que esteja sujeito a combinações, a tração, cisalhamento e por aí vai. E do mesmo jeito, eu posso ter modelagens, né, que conseguem descrever melhor o comportamento do material sob tração, modelagens que conseguem descrever melhor o comportamento do material sob cisalhamento e por aí vai, tá? Então é por isso, ó, que eu tenho aqui, ó, tenho um único comportamento do material, só que com curvas, ó, de evolução do dano diferente. Então, ó, por exemplo, para essa teoria aqui, o material falhou aqui, ó. Para essa teoria, o material falhou aqui. Para essa teoria aqui, ó, o material falhou nesse nível de deslocamento. Nessa teoria, o material falhou nesse nível de deslocamento. Tá? Então é por isso que é importante a gente conhecer os diferentes modelos. Né? E qual que é a aplicabilidade desses diferentes modelos. Para a gente, quando tiver um problema prático de engenharia, né, saber que material, sob que estado de tensão, sob que condições de força, talvez tal modelagem seja mais interessante ser aplicada. Tá? Olha lá, então, na engenharia, né, lá na graduação a gente aprende classicamente fazer projetos dentro do regime elástico do material, né? Então, por exemplo, fazer uma conformação de uma chapa, estudar o corte do metal, né? E por aí vai, a gente fica um tanto limitado, né? Porque a gente estuda fundamentalmente o comportamento elástico do material. Tá? E esse comportamento elastoplástico, o comportamento plástico, né, a gente passa a não saber que critérios aplicar. Tá? Então, ó, tenho aqui, aqui eu estou tentando aqui conformar uma chapa. Né? Então, eu só consigo fazer isso aqui se eu souber mapear o comportamento elastoplástico do material. Né? Será que essa chapa, o resultado aqui do outro lado, não está com um nível de degradação extremamente elevado? Né?
de maneira que eu não consiga aplicar o material aqui do outro lado, né? Olha lá, vou cortar o metal, né? Mecânica do dano está aqui, tá? Eu estou descrevendo o comportamento elastoplástico do material e por que essa ferramenta conseguiu cortar o material. Porque eu consegui empregar um nível de dano aqui nessas regiões que superou o nível de dano crítico, né? Eu consegui empregar um nível de deformação permanente que gerou um nível de dano acima do dano crítico. E aí o material falhou. A falha do material aqui, para mim, representou a separação, né, do material. Olha lá, a conformação de uma chapa, né? A porta do teu carro, o capô do teu carro, é feito através de conformação mecânica. E aí, a mecânica do dano, como é que pode ajudar aqui? Né? Que espessura de chapa eu preciso para poder fazer essa conformação de maneira que o nível de degradação nesse material esteja ainda distante do nível de dano crítico, né? Então você pode colocar uma chapa muito fina, conformar e mapear o nível de degradação do material. E aí estabelecer, não, pô, se eu aplicar isso, colocar isso aqui num carro, essa espessura de chapa para fazer o capô do carro, o capô vai ficar muito frágil, né? Aí eu começo a dimensionar a espessura de chapa, por exemplo, né? Posso usar também, por exemplo, para medir, né, o nível de rigidez, né, por exemplo, de um chassi, de uma estrutura, né, e por aí vai, né? Então aplico diferentes esforços e aí vou medindo, né, os diferentes níveis de deformação, né, de degradação e vejo se a estrutura está com um nível de rigidez adequado. Tá? Olha lá, gente, trouxe aqui essa aplicação, os meus alunos aqui conhecem bastante, né? Principalmente os que gostam de tomar uma cervejinha, né, Leonel? Olha lá, são poucos. Até o nível, até aqui, olha, nessa aplicação industrial, eu tenho a mecânica do dano, né? Vejam só, aqui nessa latinha aqui, né? A gente percebe que numa condição, né, aqui, ó, a latinha intacta, a gente tem uma ranhura aqui, onde através desse pino você consegue imprimir, né, um nível de força, né, sobre essa região aqui da latinha. Quando você imprime esse nível de força, você começa a gerar tensões mecânicas aqui na borda, tá? E é assim, por que a latinha aqui, ó, ela está marcada? Por que ela está marcada? Né? Porque durante o processo de fabricação, né, dessa tampa, alguém foi lá e estampou, né, essa marca. Estampou essa, quando estamparam essa marca, o que na verdade fizeram? Ó, na verdade fizeram isso aqui, ó, o dano do material. O cara já pegou e fez isso aqui, ó. Quando estampou, ele já elevou o nível de dano do material. Ele já saiu do nível de dano zero. E vamos dizer que o dano crítico, né, esteja nesse patamar aqui, é o crítico. E aí quando você dispara aqui uma força, né, nessa região aqui, né, você começa a aumentar o nível de tensão aqui. Você começa a gerar campo de tensão aqui. E campo de tensão dentro do regime elastoplástico do material. Dentro do regime elastoplástico, então tem deformação permanente. Então você restarta a evolução do dano até chegar no crítico. Quando chega no crítico, ó, começa a abrir a latinha. Começa a abrir a latinha. Tá? Então seria muito mais difícil se você não tivesse essa marca, né? Não tivesse nenhum nível de dano e tentasse aplicar um nível de força aqui. Né? Você ia precisar de um nível muito maior de força para poder conseguir abrir a lata. Tá?
Então, quando se faz isso, né, na verdade, já se registrou, né, nessa região, né, um nível de dano do material. E aí, quando eu aplico a força, eu só, né, dou continuidade à evolução desse dano. Legal, gente? Já tinham pensado nisso? Nessa aplicação ou não? Mas aí... não vou trazer essa polêmica aí para cá, não. Tá? Tá certo. Então foi em homenagem aí à final da Copa do Brasil, olha. É. Legal, gente. Então vamos lá. Então, ó, aqui eu tenho, por exemplo, uma aplicação, né, muito conhecida aí pelo professor Leonel, né, onde eu tento, existem existe uma válvula que a gente chama de válvula BOP, né, que ela é colocada na cabeça de um poço de petróleo, né, e essa válvula BOP, ela tenta selar o poço de petróleo caso ocorra um vazamento abrupto aqui do poço, tá? Então eu posso ter uma condição onde eu perco o controle aqui do poço de petróleo. E a única forma que eu tenho para selar esse poço é acionando essa válvula. E de que maneira trabalha essa válvula? Essa válvula ela tem esses martelos, né, que vão comprimir o tubo, ó, que passa aqui dentro. Ó o tubo passando aqui dentro. Né? E é aqui que eu começo a coletar o petróleo, né, do poço. Então esses martelos cisalham, tá, e selam o tubo. Ok? Então, ó, através da mecânica do dano, a gente consegue medir, a gente consegue mensurar, né, que nível de força, tá, é necessário para eu aplicar nesses martelos, para eu ter, né, o completo fechamento desse tubo, tá? O completo corte, por exemplo, do tubo. Tá certo? Isso é mais uma aplicação dentro da engenharia. Ok? Olha lá. Aqui, por exemplo, isso aqui foi um projeto também feito pela gente aqui dentro da UNP, tá? Então, teve uma empresa, uma grande empresa, que foi a Vale. Esse projeto foi feito para a Vale. Então, a Vale ela tem caminhonetes que circulam dentro da mina, né? E comumente caem pedras, né? Quando, por exemplo, essa caminhonete está circulando numa região mais baixa, né, da mina, podem ter pedras de grande porte caindo sobre a caminhonete. E a ideia da Vale era tentar construir, né, um dispositivo de segurança para ser instalado dentro da cabine, de maneira a, caso ocorra isso, né, a queda de uma pedra, alguma coisa grande, né, isso dá uma sobrevida para o motorista ali, para o condutor da caminhonete. Tá? Então, a mecânica do dano... Exatamente. Então, esse dispositivo ele tenta manter o volume ali da cabine, né? E tenta dar uma sobrevida, né, para o condutor. Tá? Então, de novo, a mecânica do dano, né, eu posso simular aqui uma capotagem, a queda de um grande objeto, e através da mecânica do dano mapear, né, os níveis de dano numa estrutura dessa, tá? E dimensionar a estrutura. Tá? Inclusive, nós fizemos, projetamos, testamos na prática, né? Aí, olha lá, trouxe aqui para vocês aqui, ó, isso aqui foi a filmagem de um teste experimental em uma das caminhonetes, tá? Nós fizemos isso aí lá na frente, na rua, lá no Gama, lá na frente da faculdade da UNB, lá no Gama. Olha lá. Soltamos a caminhonete. Tem um dispositivo dele montado aí. Vocês vão ver lá no final que o volume é preservado da caminhonete.
Olha lá, o volume completamente preservado. É, exatamente, foi essa a condição, né? Eu estava aqui do lado de fora, ó. Eu aqui, ó, do lado de fora, ó. Legal, gente? Tá certo. Legal, gente? Então, isso são aplicações considerando um carregamento monotônico. Tá certo? Agora, eu posso aplicar a mecânica do dano para tentar contabilizar o nível de degradação do material considerando um carregamento cíclico. Eu vou dizer para vocês, ó, o uso da mecânica do dano para fazer previsão de vida à fadiga é algo extremamente novo na literatura. Tá? É algo extremamente novo. São poucos pesquisadores no mundo inteiro, né, que tentam estudar o fenômeno da fadiga através do que a gente chama de mecânica do dano incremental. Tá? Existem algumas vantagens, obviamente algumas outras desvantagens. Né? Existem, dentro de algumas condições de carregamento cíclico, eu vejo a mecânica do dano com vantagem, tendo vantagens sobre a teoria, a forma clássica de se medir a vida à fadiga, assim como em outros tipos de carregamentos, né? A gente não vê tanta vantagem em utilizar a mecânica do dano, e aí as teorias clássicas para se medir a vida à fadiga, né, passam a ter vantagens. Tá? Mas aí eu vou explicar isso para vocês. Olha lá. Então, considerando um carregamento cíclico, eu posso ter um problema de fadiga. Posso ou não posso? E esse problema de fadiga, ele pode ser um problema de fadiga de alto número de ciclos, ou seja, quando eu tenho um problema de fadiga de alto número de ciclos, gente, os níveis de tensão, as amplitudes de tensão são muito baixas. Então, quando eu tenho um problema de fadiga de alto número de ciclos, devido ao fato das tensões serem muito baixas, né, o material ele suporta né, longos ciclos, muitos ciclos de carga. Tá? Se a amplitude de tensão é muito baixa, vocês imaginam, então imaginem que o material esteja trabalhando num regime elástico ou num regime elastoplástico. Ele vai estar trabalhando no regime elástico, tá? E aí, olha o que eu posso. Então, nesse caso, a deformação plástica, que a gente chama de deformação plástica, eu vou começar a chamar assim, macroscópica, ela é desprezível. Tá legal? Mas eu posso ter a fadiga de baixo número de ciclos. Quando eu tenho uma fadiga de baixo número de ciclos, significa em poucos ciclos de carga, o material falha. Legal? Então, se em poucos ciclos de carga o material falha, as amplitudes de tensão são maiores. Então, nesse caso, o material experimenta o regime plástico. Então, nesse caso, a deformação plástica macroscópica, ela não pode ser desprezada. Legal? Então, ó, vou detalhar aqui. Em alto número de ciclos, tá? Como é que eu posso utilizar a mecânica do dano? Em alto número de ciclo, ó, o campo de deformação plástica ele pode ser considerado igual a zero. Então, ó, eu tenho um corpo aqui sujeito a um carregamento sendo excitado. Tá? Essa excitação é cíclica. E aí eu vou mapear o comportamento macroscópico do material. Tensão, deformação. Olha lá, vai ser isso aqui, ó. Pum, pum. Regime elástico, trativo, regime elástico compressivo, regime elástico. Vai ficar aqui, ó. Isso é a condição macroscópica. Gente, vou perguntar para vocês. Se eu posso desprezar macroscopicamente o campo de deformação plástica, o dano na condição macroscópica ele vai ser sempre igual a quanto? Zero. Né? Mas, o problema de fadiga,
ele é sempre um problema de plasticidade. Pô, mas como? Se na condição macroscópica o campo de deformação permanente ele é igual a zero, ele pode ser desprezado. Mas, microscopicamente, mesmo em condições de alto número de ciclos, microscopicamente, há comportamento plástico localizado. A gente diz assim, o problema de fadiga, ele é sempre um problema de plasticidade localizada. Seja em condições macroscópicas, seja em condições microscópicas. Se você tem alto número de ciclos, essa condição de deformação, de problema de plasticidade localizado, vai ser em nível microscópico. Tá? Então, se eu conseguir medir, né, o comportamento em nível microscópico, ó, eu vou começar a atingir o regime plástico e aí começar a ter o que a gente chama de laço de esterese. Né? Então, eu começo a experimentar microscopicamente regime plástico. Microscopicamente regime plástico. E como nesse caso, microscopicamente, existe campo de deformação plástica, se existe campo de deformação plástica, né, podemos contabilizar o dano. Né? Então, eu posso usar o dano, a mecânica do dano, em nível microscópico para contabilizar a degradação do material. Legal? Isso aqui a gente chama isso aqui, a gente chama de modelos, tá? Em multi-escala. Tá? Modelos em multi-escala. Fale aí, quem ia falar? Esse dano aqui, ele é macroscópico. Esse dano aqui, ele é microscópico. Tá? Então eu estou contabilizando o dano na escala microscópica do material. Tá legal? Beleza. Pode perguntar. Vai dependendo da excitação que o material tem. Né? Se a excitação, né, me falar que o material está experimentando macroscopicamente o regime elástico, eu vou tentar ver lá na escala microscópica se eu consigo mapear o dano. Se o nível de excitação está me dizendo que macroscopicamente o material já experimenta o regime plástico, eu vou contabilizar dentro da escala macroscópica. Tá? Fale. Sim. 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 Pode, de repente o nível aqui de tensão, ele é tão pequeno, né, que mesmo em escala microscópica eu não tenho falha. Né? Eu posso não ter falha, eu posso observar isso. Né? De repente os níveis de tensão são tão pequenos que mesmo em escala microscópica eu não tenho deformação permanente. Aí, o que vai acontecer nesse caso? Eu não tenho um problema de fadiga. Né? Eu estou falando aqui, coloquei aqui, podemos ter um problema de fadiga. Se nós temos um problema de fadiga, isso aqui vai acontecer. Agora eu posso ter condições cíclicas onde eu não tenho problema de fadiga. O material não vai falhar. Pode falar aí. Uhum. A gente... Isso.
Isso. É. Isso. Vou seguir, tá? Agora, ó, em baixo número de ciclos, né? Eu tenho aqui o corpo sendo excitado, uma condição cíclica, né? Já no comportamento macroscópico, eu consigo, ó, entrei no regime plástico, reverti o carregamento, né? Entrei no regime plástico, reverti o carregamento, já consigo observar um comportamento elastoplástico, tá? Então, ó, também conseguimos contabilizar o dano. Só que aqui o dano, né, em baixo número de ciclos, eu preciso de um modelo, tá, em uma única escala. Tá certo? E olha lá, isso aqui é uma aplicação de, por exemplo, a mecânica do dano em um problema em fadiga de alto número de ciclos, tá? E, e modelando em duas escalas, né? O que é esse problema aqui, ó? Isso aqui é uma plataforma de petróleo. Essas plataformas, aqui é o que a gente chama de FPSO, tá? Então é uma plataforma flutuante onde ela extrai, ela armazena o petróleo, tá? E tempo em tempo, obviamente, esse petróleo ele é recolhido e por aí vai. Então essa plataforma ela não fica à deriva, elas são amarradas no fundo do mar, tá? Então isso aqui são linhas de amarração, tá? Então isso aqui são linhas de amarração da plataforma de petróleo. E aqui nessa região aqui, tá? Existe um dispositivo que é essa catraca aqui, que ela ajuda, tá? No direcionamento, né, da linha de ancoragem em direção ao mar. Tá legal? E ó, e devido à oscilação, por exemplo, do mar, né, a oscilação da onda, ora a plataforma está mais cheia, ora ela está mais vazia, e por aí vai, né? Há oscilações, né, no movimento aqui da FPSO. Tá? Se há oscilações, né, essa região aqui, ela fica fazendo esse movimento aqui, ó, esse pequeno movimento, tá? Que geram tensões mecânicas nos elos aqui dessas correntes, tá? E essas tensões mecânicas, né, depois de um tempo, né, vão gerar falhas no material. Só que essas tensões mecânicas, né, elas são tensões muito baixas, tá certo? São tensões extremamente baixas, são amplitudes baixas de tensão. Tá? Pelo menos o projeto mecânico deveria estabelecer isso. Tá? Tem níveis muito baixos de tensão. Mas, obviamente que esses ciclos de carga, eles geram um problema de fadiga, tá? Que pode gerar falha do material aqui nessa região. E se eu quiser contabilizar, né, a falha desse material, através da mecânica do dano, eu só consigo fazer considerando problemas em duas escalas. Por quê? Olha aqui, essa retinha aqui, ó, é o comportamento macroscópico do material. E esse laço aqui, ó, é o comportamento microscópico do material. Ó, aqui é o comportamento macroscópico do material, elástico. Aqui é o comportamento microscópico do material, elastoplástico. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Então, ó, se eu for analisar através da mecânica do dano essa relação tensão-deformação, o dano é igual a zero, porque o campo de deformação plástica ele é desprezível. Agora, se eu for analisar esse laço aqui, o dano ele é diferente de zero, né? A nível de deformação plástica. Tá? Então eu consigo medir o dano aqui na escala microscópica. Ok? E ó, então eu consigo aplicar um histórico de
um histórico de força, mapear os históricos de tensão dentro de um ponto crítico e fazer uma previsão de vida. Tá? Ó, por exemplo, essa corrente aqui, ó, né? Quando ela está com esse ângulo de ataque aqui em direção ao mar, né? Ela está sujeita a esses níveis de tensão. Ó. Ok? E aí, se eu fizer através da mecânica do dano, eu consigo prever 14 anos de funcionamento dessa corrente. Se ela tiver com um ângulo de ataque aqui maior, né? Que a gente chama aqui ó, de 60 graus, ela experimenta esses níveis de tensão. Ó, a gente percebe aqui um nível de tensão maior. E, obviamente, se está sob um nível de tensão maior, né, vou ter um maior dano. E ó, ela não dura nem um ano. Tá? Então, isso é uma aplicação muito prática, né, de um problema de fadiga, utilizando, por exemplo, a mecânica do dano. Tá? Só que aqui é a mecânica do dano. Aqui eu tenho fadiga em alto número de ciclos. Ok? Fadiga em alto número de ciclos. E a fadiga em baixo número de ciclos? Em baixo número de ciclos. Olha lá. Baixo número de ciclos, eu tenho grandes amplitudes, né, de tensão. É ou não é? Então, a amplitude de tensão é elevada. É ou não é? Sabe o que são isso aqui? Isso aqui são dutos de transporte de óleo e gás, por exemplo. E quando esses tubos aqui vão estar sujeitos a grandes amplitudes de tensão? Me digam aí, o que pode acontecer aqui para esses tubos estarem sujeitos a elevadas amplitudes de tensão? Quem arrisca aí? Fenômeno da natureza aí. Se eu tiver um terremoto, e aí? Vai estar sujeito a grandes amplitudes de tensão ou não? Vai, né? Então, por exemplo, na verdade, a mecânica do dano ela começou a ser aplicada na previsão de vida, né, em condições de baixo número de ciclos. E principalmente no estudo, né, do efeito, né, de um terremoto nessas linhas de transporte, né, de óleo e gás. Tá? Então, quando eu tenho essas linhas de transporte, quando estão sujeitas a um terremoto, elas estão sujeitas a grandes amplitudes de tensão e deformação. Tá? E aqui, macroscopicamente, o dano aqui ele evolui muito rápido. Tá? E eu posso ter a falha dessas estruturas. Então, a mecânica do dano ajuda, né, a se dimensionar esses tipos de estruturas, né, para suportar, por exemplo, a grandes terremotos. Tá? Então, gente, ó, resumindo aqui, né, em ambos os casos, quando eu tenho fadiga de baixo número de ciclos, low cycle fatigue, né, eu posso modelar a mecânica do dano em uma única escala, porque em uma única escala eu tenho ó, o comportamento macroscópico, e à medida que eu vou aplicando esses ciclos de carga, ó, o dano vai evoluindo até chegar no nível crítico. Quando eu tenho high cycle fatigue, né, alto número de ciclos, eu posso modelar o problema em multi-escala, ou aqui eu coloquei duas escalas. Na escala macroscópica, ó, regime elástico, o dano, não vou conseguir aplicar a mecânica do dano. Na microescala, eu já tenho um comportamento elastoplástico. Então, eu tenho evolução do dano até uma condição crítica. Legal, gente? Dúvidas? Deu para dar uma visão aí de como eu posso aplicar a mecânica do dano, por que ela é importante e por aí vai? Legal.
Tá? Então aqui, ó, tirei uma fotinho aqui dos livros que a gente que eu vou estar utilizando, tá? Então a minha base vai ser aqui, tá? Nesse livro. Esse livro aqui que a gente chama de a segunda Bíblia, né, da mecânica da plasticidade, tá? Que é do Souza Neto. Aqui é o Engineering Damage Mechanics do Lemaitre e do Rodrigue. Aqui o Handbook of Damage Mechanics do George Voyades. E aqui o último livro, né, que aborda um pouco mais sobre a micromecânica de defeitos, né? Beleza? Eu vou parar a gravação aqui.